Fala galera, chegando aqui nos Setoristas para a gente falar um pouquinho sobre a vitória do Internacional aqui no estádio Beira-Rio, 2-0 contra o São José. Nós vamos falar sobre os centroavantes que resolveram a coisa para o Internacional por aqui. Vamos atualizar a situação de mercado de transferências do Colorado, 2 reforços engatilhados, o Arangues e também o Luiz Adriano. E vamos falar de um nome que pintou nas últimas horas, um zagueiro que pintou nas últimas horas na pauta do Internacional. Tudo isso eu te conto a partir de agora, aqui no Setoristas. Antes, eu peço para você, se inscrever no canal se você já não é inscrito, curtir o vídeo, deixar o teu like no vídeo, compartilhar com a galera o vídeo, e todos os dias a gente vai estar por aqui atualizando as notícias do Inter, do Grêmio, as coisas da dupla Grenal aqui no Setoristas. Antes disso, vem aí a vinheta e aí sim, depois dela, nós vamos te contar tudo sobre o dia, a vitória do Inter aqui e o resumo das notícias do lado colorado. Bom, vamos lá, galera, falar dessa vitória do Inter que aconteceu aqui no estádio Beira-Rio, vitória por 2-0, mas foi uma vitória sofrida, dá para adiantar já de antemão que foi com sofrimento pelo lado do Internacional. Antes de falar da atuação do Inter, deixa eu começar falando sobre as escolhas do técnico Mano Menezes, porque tinha expectativa e isso tudo se confirmou depois quando saiu a escalação do Inter. Gabriel Mercado foi titular, retornou, ele sofreu uma lesão muscular durante a pré-temporada do Internacional. Depois da lesão muscular, ele acabou ficando fora da sequência do Campeonato Gaúcho em função de uma virose, mas ele foi relacionado para o jogo passado contra o Brasil lá em Pelotas, acabou não entrando, porque tinha treinado pouco tempo, mas tinha expectativa. O técnico Mano Menezes tinha falado sobre isso na entrevista coletiva, depois da vitória em Pelotas, que o Mercado seria titular no Beira-Rio contra a equipe do São José. E de fato aconteceu. Gabriel Mercado foi titular hoje aqui no estádio Beira-Rio, inclusive completou seu jogo de número 50 com a camisa do Internacional. Além do Mercado, o alemão também chegou nesta marca, 50 jogos com a camisa colorada. Outro jogador que foi titular foi o volante Gabriel Baralhas. Ele ganhou essa oportunidade, começou o jogo na vaga do Johnny, que ficou no banco de reservas. E a última mudança, talvez a que mais surpreendeu antes da partida, mas depois do jogo também teve uma explicação sobre isso. A última mudança foi o alemão, começando entre os titulares, o Inter tendo os 3 atacantes à disposição, com o Pedro Henrique, o Wanderson e o alemão. E quem ficou no banco de reservas foi o Alan Patrick. Mas depois do jogo, na entrevista para a TV, o Alan Patrick acabou relatando que estava sentindo um pouco de desconforto e por isso foi preservado, acabou não começando o jogo entre os titulares. Isso o panorama da escalação do Internacional. Bom, no primeiro tempo o Inter encontrou bastante dificuldades, principalmente na criação contra a equipe do São José, tanto que a primeira chance do jogo foi do São José, uma bola no travessão. O jogo foi resolvido no segundo tempo com os centroavantes do Internacional. Primeiro, o Pedro Henrique, que marcou seu 7º gol no Campeonato Gaúcho. Ele é o artilheiro da competição, vem jogando como centroavante no Internacional e mais uma vez fez gol hoje no Beira-Rio e ajudou o Inter nessa vitória. E no final do jogo, uma boa notícia para o técnico Mano Menezes, porque muito se esperava e se falava do Luca quando jogava nas categorias de base do Internacional. Mas hoje, o Luca mais uma vez entrou na partida e marcou de cabeça o seu gol com a camisa do Internacional. Foi seu primeiro gol com a camisa colorada, seu primeiro gol no Beira-Rio e sacramentou a vitória do Inter por 2-0 aqui no Beira-Rio. Depois do jogo, o técnico Mano Menezes foi para sua entrevista coletiva, valorizou essa vitória do Internacional, disse que o time ainda tem a melhorar e está entendendo que a diferença de jogar no Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, como o Inter vinha jogando, para o Campeonato Gaúcho, onde o Inter vem disputando e vem sentindo um pouco, a gente vem notando que as atuações do Inter não são tão boas assim. A principal diferença é o fato de que no Campeonato Brasileiro os adversários jogam com passes mais curtos, mais rápidos. E no Campeonato Gaúcho, se você aproxima muito as linhas, o adversário aposta na bola longa, que é o que vem acontecendo. E isso é um complicador para o Internacional. O técnico Mano Menezes falou sobre isso. Também o Mano disse que ainda não está pensando no Clássico Grenal e sequer pensou nisso, tanto em função de cartões, de preservações de jogadores. O Inter tem um próximo objetivo, que é o jogo contra o Aimoré no Cristo Rei.
mas até lá também vai ter um tempo maior de recuperação, porque o Inter jogou na quinta-feira, agora tem a recuperação dos jogadores na sexta, com a reapresentação pela manhã no CT Parque Gigante, aí tem sábado, tem domingo, tem segunda, tem terça, até o jogo na próxima semana. O Clássico Grenal apenas mais adiante para o Internacional no início do mês de março, então o Inter vai ter um tempo maior para se preparar e se recuperar das partidas, como de fato desta contra a equipe do São José, e depois ainda para pensar no Aimoré, e depois do Aimoré que vai ser o Clássico Grenal. Eu fiz as anotações, são bastante coisas para a gente falar, e eu quero falar sobre cartões. Mas antes, pedir para você que está nos acompanhando aqui no canal, se já não é inscrito, te inscreve. Você que está acompanhando esse vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui nos Setoristas, tanto Thiago Veloso, Lucas Garcia, a gente vai estar por aqui atualizando todos os dias as informações da dupla Grenal. E curte o vídeo, deixa teu like, que isso é muito importante pra gente. Já quero agradecer ao pessoal aí que está nos acompanhando, que está nos seguindo, que está com as notificações ativas aqui do canal. Bom, vamos falar então dos suspensos, né? Eu até anotei aqui no meu bloquinho, deixa eu pegar o bloquinho aqui e mostrar para vocês, porque são muitas coisas para a gente falar desse lado internacional depois dessa vitória por 2-0 contra o São José. Mas dos cartões, o René hoje recebeu o terceiro cartão amarelo aqui no Beira-Rio, está suspenso, não enfrenta o Aimoré. O que significa isso? Que o René está confirmado para o Clássico Grenal, que é o segundo jogo do Inter nesta sequência. Mas tem um sinal de alerta no Internacional para os pendurados, que vão para a próxima rodada pendurados e podem perder o Grenal. E a lista é grande. O lateral direito Fabrício Bustos, o volante Johnny, o volante /meio Carlos de Pena, o atacante Pedro Henrique, o centroavante alemão e o técnico Mano Menezes. Esses estão pendurados. Se eles receberem cartão amarelo no jogo contra o Aimoré, não ficam à disposição no Clássico Grenal. Se for o Mano, que é o técnico, não pode ficar na casa-mata no banco de reservas. Desses jogadores que eu citei, quase todos são titulares, né? O alemão hoje vive essa dúvida se ele é titular ou não. Mas o restante, o Pedro Henrique, o Depena, o Bustos, o Johnny, também são jogadores considerados titulares no time do Internacional, e todos eles com alerta ligado em função do número de cartões amarelos. Aliás, um lembrete, né? O alemão no jogo de hoje foi substituído logo no intervalo. Parece que a paciência é um pouco mais curta com o centroavante colorado, que hoje não foi bem mais uma vez, não conseguiu aproveitar a oportunidade que ganhou, né, de ser titular. Hoje acabou não indo bem de novo. Ele vem sentindo um pouco também a pressão, é natural, porque o centroavante vive de gols, né, já tem aquela frase que fala sobre isso, e o alemão não vem conseguindo marcar gol com a camisa do Internacional. Fez só um nessa temporada, que foi no último jogo aqui no Beira-Rio, no empate contra o Caxias. Ele vem sentindo um pouco essa pressão. Bom, agora vamos trocar a pauta do Inter. Falamos do que foi esse resumo dos bastidores da zona mista aqui da vitória do Inter por 2-0 contra o São José aqui no Beira-Rio. Mas vamos adiante. Dentro das minhas anotações aqui, Luiz Adriano e Arangues, uma atualização rápida sobre eles. O Luiz Adriano já assinou pré-contrato com o Internacional. Ele é aguardado nos próximos dias aqui em Porto Alegre. Tem uma expectativa que ainda na sexta-feira ele possa deixar a Turquia, a cidade lá do Antalyaspor, né, a cidade de Antalya, e vir a Porto Alegre. Ele vai assinar um contrato de 1 ano com o Inter até o final de 2023, com a prorrogação automática de mais uma temporada, tendo alguns gatilhos de bonificação no seu contrato. No máximo até na próxima semana ele já é aguardado aqui em Porto Alegre para ser anunciado como reforço do Inter, conseguindo ser inscrito no Campeonato Gaúcho e também na Libertadores da América na fase de grupos. Charles Arangues, esse o Inter corre contra o tempo, porque tem até o dia 24 de fevereiro para inscrevê-lo tanto no Campeonato Gaúcho, para depois deixá-lo apto para inscrevê-lo na fase de grupos da Libertadores da América. O Arangues, o Internacional fez os exames médicos lá na Alemanha no jogador. Os exames não constataram problemas graves nessa recuperação do Charles Arangues, e o Inter aguarda também o Arangues nos próximos dias em Porto Alegre, com essa liberação antecipada do Bayer Leverkusen. O Inter conta com isso e está otimista quanto a essa situação, que o clube alemão vai liberar o Arangues para assinar com o Internacional já agora no mês de fevereiro. O Arangues já vai assinar um contrato mais extenso com o Inter, contrato até o final de 2025. São dois jogadores que chegam agora para reforçar o grupo do técnico Mano Menezes. Terceiro ponto sobre reforços no Inter é o volante Cuéllar, volante colombiano do Al Hilal da Arábia Saudita. Já falamos sobre ele aqui em alguns momentos no canal. Nesta quinta-feira aconteceu uma reunião da comitiva do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos,
do gerente de mercado Dave Bandeira, com a diretoria do Al Hilal, o Inter tentando convencer o Al Hilal a liberar o Cuéllar de forma antecipada do seu contrato. Só que aí a liberação do Cuéllar é um pouco diferente da do Arangues e do Luiz Adriano que a gente vem falando por aqui. O Cuéllar, o Inter busca a liberação antecipada dele para metade do ano, que é quando cai o transfer ban, a punição que o Al Hilal tem nesse momento, é imposta pela FIFA. O Inter busca a liberação do Cuéllar para metade do ano, para que ele chegue no mês de julho ao Internacional. O Inter mantém um otimismo nos bastidores quanto a isso e nos próximos dias o Inter vai ter uma resposta sobre esta liberação. O Cuéllar, lembrando, tem contrato até a metade de 2024 com o Al Hilal da Arábia Saudita e o maior empecilho nesse momento dos sauditas é de fato a punição para poder liberar o jogador de forma antecipada, mas o Inter conta com ele em Porto Alegre. Para fechar o vídeo de hoje, já que a gente está falando aí das coisas do Inter de última hora, e o Marcelo Salzano trouxe essa informação na Rádio Guaíba, o Internacional está negociando com o Atlético Paranaense a contratação do zagueiro Nicolás Hernandes, zagueiro que não vem sendo aproveitado no Atlético Paranaense, zagueiro colombiano. Ele ficou fora, inclusive, da lista dos relacionados do Atlético Paranaense nessa rodada do Campeonato Estadual, e o Inter busca a contratação desse jogador para reforçar o elenco do técnico Mano Menezes. E aí o Inter fecharia 3 reforços já de imediato para o técnico Mano Menezes: o zagueiro Nicolás Hernandes, o volante Charles Arangues e o centroavante Luiz Adriano, e mais uma garantia que o Inter busca para metade do ano de Gustavo Cuéllar para o elenco colorado. O Nicolás Hernandes deve se liberar do Atlético Paranaense nos próximos dias e vir a Porto Alegre para fechar com o Internacional. Bom, moçada, pedir então para a galera que está nos acompanhando deixar o like no vídeo, se inscrever no canal Setoristas, deixa essa moral para a gente, compartilha o vídeo com o pessoal. Todos os dias a gente vai estar atualizando, começamos na semana passada o canal e vamos estar aqui atualizando dia após dia as informações da dupla Grenal, Charlie Veloso, Lucas Garski, eu, nos treinos, com resumo dos pós-treinos também da dupla, dos pós-jogo, como acontecendo agora aqui no Beira-Rio, ainda depois dessa vitória do Inter por 2-0 contra o São José. Para fechar, o Inter se apresenta nesta sexta-feira, 9h30 da manhã, no CT Parque Gigante. Depois vai ter um pouquinho de recesso, né? Porque a rodada do Campeonato Gaúcho está sendo desmembrada, essa 8ª rodada, então ela vai seguir ainda ao longo do final de semana, até em função também do Carnaval. Valeu, pessoal, grande abraço a todos e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Até a próxima, valeu!